Eu vou ser breve na mensagem, para nós terminar o culto mais cedo hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos traz hoje um assunto que é bastante conhecido na igreja, entre os irmãos, as pessoas que gostam, de ler a Bíblia Sagrada. Eu tinha outro assunto, mas de acordo com o culto, Deus me abriu o coração que a gente falasse desse assunto aqui nessa noite. Falar sobre a crucificação de Jesus, que traz um tema, a promessa da salvação no Calvário, na cruz. O texto base escolhido está em Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, capítulo 23, versículo 43. O versículo muito curto, mas muito profundo e objetivo. Na verdade, eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Que maravilha. Na cruz, no momento mais doloroso da história da humanidade, Jesus não apenas sofreu pelos nossos pecados, mas também revelou a grandeza da sua graça, mesmo no meio da morte, ofereceu vida eterna a um homem arrependido, um ladrão que estava ao teu lado. Mesmo em sofrimento, em dor, momento da morte, Jesus continua fazendo obras e obras grandes, maravilhosas, sem nenhum rancor, sem nenhum arrependimento, e ele simplesmente olhou para aquele homem arrependido e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia. Esse versículo mostra que a salvação não depende das obras, mas da fé viva em Cristo Jesus. Porque aquele momento, com certeza que ele não conhecia Jesus, mas com certeza que ele já tinha visto falar de Jesus. Seu ministério foi curto. Jesus apenas teve 3 anos e meio no seu ministério, pregando a palavra de Deus. O resto da sua vida ele trabalhava, ele não se apresentava, não saía para pregar, ensinar. Era um homem totalmente regional, trabalhando com seu palácio. E mais 3 anos e meio de ministério, aí fita aqui nesse momento. Aquele homem com certeza já tinha visto falar de Jesus. Ele ao teu lado olha para aquele homem e diz: estamos aqui porque merecemos, porque pratiquemos atos que somos castigados, mas esse aí não, isso aí é justo, esse não merece estar aqui. Por isso que Jesus, aí ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Imediatamente Jesus diz: hoje mesmo você está comigo no paraíso. Jesus, eu sei que não era lugar de fazer pergunta, nem interrogação nenhuma, mas ele não perguntou nada que ele tinha feito, por que então ele estava ali. Apenas Jesus perdoou o pecado e prometeu o paraíso naquele mesmo dia. Aleluia. Então, meus amados, a salvação ela não depende muito das obras, depende da fé em Cristo Jesus. Primeiro, a condição de ladrão na cruz. Ele era criminoso, condenado à morte. Quem lembra a condição? Ele estava praticamente morto. Não tinha nenhuma condição, não tinha outra situação para ele. Ele estava sendo condenado à morte, quando de fato já estava pregado numa cruz, perdendo bastante sangue, e mais ou menos em 3, 4 horas ele conhecia a história, ele conhecia o castigo, ele sabia que em poucas horas ele estava vivo, mas essas poucas horas que ele estava na cruz foi totalmente suficiente para ele entrar no reino de Deus. Aleluia.
Ele era um criminoso, condenado à morte, como foi baseado em Lucas capítulo 3, capítulo 23, versículo 41. Nada ele podia oferecer a Deus, não tinha tempo para boas obras, e nem batismo, e nem ritual religioso. Não tinha tempo para isso. Não tinha tempo mais para ir à igreja, não tinha tempo mais para se batizar, não tinha tempo para nada. Estava vivendo os últimos momentos da tua vida, mas era um momento que ele aproveitou bem esse momento. Ele estava em sua última oportunidade. Como o mundo, quem sabe que hoje não está vivendo a última oportunidade de arrependimentos, de transformação. As pessoas não estão muito preocupadas em se transformar. As pessoas querem continuar da mesma forma que estão. E para ir morar no céu precisa nascer de novo. Nascer de novo é aceitar a nova transformação de vida, de pensamento, de conduta, de obras, de fé. Aleluia. Isso acontece quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos fé mesmo em Jesus, ou quando nós ouvimos falar e até mesmo conhecemos a história de Jesus. Mas muitas pessoas pensam que precisa primeiro se consertar para depois buscar a Deus. Mas o ladrão mostra que a salvação é para quem vem a Cristo, como está. Vai como está. Depois se transforma. Porque se for dizer, não, eu só vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus Cristo quando eu me consertar, você não vai nunca. Você precisa ir agora. As pessoas têm que entender que a salvação é agora, ainda nessa noite. Aleluia. Ainda é nessa noite. O ladrão entendeu, é grave, a situação era crítica. Ele tinha poucas horas de vida, mas foi totalmente suficiente para ele aproveitar bem essas 3 horas de vida que ele tinha para se arrepender e aceitar Jesus Cristo. Às vezes nós temos a vida toda, temos espaço, momentos para poder passar um momento de oração, de concentração com Deus, mudar as nossas vidas, e nós não mudamos. E aí, quando não muda, não há uma transformação daquela pessoa. Quando não muda, não nasceu de novo. E a Bíblia diz que aquele que não nasce de novo, não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Aleluia. Segundo, reconhecimento à fé. Eu gosto muito de ler o livro de Hebreu, porque os hebreus, não sei quem escreveu o livro, não tenho certeza quem escreveu, se foi Moisés, se foi o apóstolo Paulo, ninguém sabe. Foi Moisés, já estava escrito, né? Sei que foi os hebreus, como hebreu. A fé é um telescópio, só consegue ver as grandezas do céu, a salvação, quem tem telescópio da fé. Aleluia. Quem não tem não consegue ver a grandeza. Olha para cima, vê o azul e o final do azul. E quando a pessoa aceita Jesus Cristo, você não vê o final, você vê a presença de Deus lá e aqui e aonde você está. Aleluia. O ladrão conheceu que a sua culpa não, ele conheceu a sua culpa. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nós fizemos e praticamos. Mas esse aí não. Esse aí eu reconheço que ele é justo. Irmão, quando a divindade do Espírito Santo de Deus ele entra numa pessoa, a pessoa tem conhecimento do céu. A pessoa mesmo no natural, mas ele consegue ser o espiritual naquele momento. Ele conheceu na hora que era um momento de arrependimento, e ele sabia que o perdão estava ali, ele sabia que o caminho para morar no céu estava ali. Não é só ver falar que existe um céu para aqueles que se separam para Deus. É obrigado que nós temos fé, é obrigado que nós temos certeza que existe um céu para aqueles que são transformados em moral. Porque a morte é certeza. A morte, com certeza, ela vem.
depois da morte, vem a nossa vida eterna em Cristo. Aleluia! Reconhecendo que é Cristo que este nenhum mal fez, demonstra a fé. O Senhor lembra de mim quando entrar no teu reino. Olha como ele estava consciente. Olha como ele estava consciente de quem ele estava falando e de quem ele estava vendo. E ele não estava sentado numa cadeira como essa que estão sentados essa noite. Ele não estava tendo um ar-condicionado como nós estamos tendo nessa noite. Era um tempo ácido, mais ou menos quase 3 horas da tarde, no deserto, pendurado a 3 a 4 metros de altura, pregado nas mãos e nos pés. Era momento de angústia e sofrimento. Era momento de estar ali pedindo para morrer mais rápido, mas ele queria aproveitar o tempo que ele tinha de vida para continuar na outra vida, porque ele estava com certeza que ele ia ter uma vida eterna com Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 24 é bem claro nisso. Demonstrou a fé no Senhor e disse: lembre de mim quando você entrar no teu reino. Aleluia. Era momento de ele, se pudesse descer da cruz, ele descer e pregar e nunca parar de pregar. Aleluia. Louvado seja Deus. Reconhecer o pecado é confiar em Cristo Jesus, e o caminho da salvação não basta conhecer Jesus, precisa crer nele. Aleluia. Irmão, não adianta você plantar um pé de uma árvore, uma planta, e você não tem fé que aquela planta vai crescer e vai dar frutos. Você precisa ter fé. Diz: eu vou plantar, vai dar fruto e vou colher, eu vou participar. Então, reconhecimento daquele homem foi profundo. Me deixa entusiasmado nessa noite, me deixa eu mais forte, me deixa eu mais com a fé mais avivada, assim. Porque se nós começarmos a olhar só para os problemas, as dificuldades da vida, nós esquecemos disso aqui. Esquecemos do céu. Aleluia. E a morte vem. A morte chega. E o diabo não é bobo nem nada, ele vai interpretando a pessoa. É tipo um vaqueiro, né? Que interpreta um animal para levar para o curral. Ele canta, ele aboia, ele usa suas estratégias, o diabo vai deixar, ele vai atalhando, vai para o cara, né? O vaqueiro leva o gado para entrar no curral, e o diabo não deixa, né? A humanidade está no curral das ovelhas do Senhor Jesus. Aleluia. Terceiro, a promessa de Jesus. Jesus não rejeitou aquele homem, mas ele deu uma resposta imediata: hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Você vê que, com certeza, que a morte ficou mais maneira, não ficou? E o outro ladrão ficou. O outro ficou. Com certeza que a morte ficou mais maneira, porque para ele ficou mais maneira. Ele disse: pronto, fiquei, estou sendo condenado à morte, praticamente daqui a pouco eu morro, mas já garanti a minha vida eterna com Cristo Jesus. É obrigado, irmão, que a gente tenha fé. Glória a Deus. É obrigado que a gente lute por esse momento. É obrigado que a gente continue com essa fé. Porque quando Jesus diz: meu filho, você está hoje comigo no paraíso, sem fazer nenhuma interrogação, não falar nada, você está comigo no paraíso. Pronto. Não foi uma promessa vaga no futuro, mas uma garantia imediata. Aleluia. O paraíso, a presença eterna de Deus, baseado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 e Apocalipse capítulo 21 e 4, diz que quem se arrepender, crer no Senhor Jesus Cristo, receberá a salvação. Aleluia. A salvação, ela tem um preço. Qual é o preço? O preço do arrependimento, o preço da transformação, o preço da fé. Fizeram de tudo para não, as autoridades fizeram de tudo para não condenar Jesus, mas foi a julgamento, né? Foi a julgamento popular. Foi a população que julgou. Quando César disse: não
procuração no lugar. E por certeza que a procuração vai salvar. E a procuração não salvou. A população, irmão, não estava ocupada com a salvação. O mundo sempre foi cheio de pessoas. Não é só hoje. Sempre teve muita gente. Mas ninguém sempre nunca quis saber de Deus. Sempre recusou a obra de Deus. Imagina que Deus silência por 450 anos na terra, sem usar nenhum profeta, sem falar com ninguém. Imagina o tempo que Cristo veio para cuidar de mim, para cuidar de você, para cuidar de todo aquele que crê, para cuidar daquele que zela a palavra de Deus, e quem zela a palavra de Deus transmite a palavra de Deus cheio de fé, cheio de esperança, cheio de paz. Aleluia! Quarto, a graça de Deus revelada. Deus, tudo que Deus quer revelar as coisas mais profundas que não está no conhecimento daqueles que não têm fé, daqueles que não buscam, daqueles que vivem cego, vivem morto em delito de pecado, porque a Bíblia diz que quando a pessoa vive uma vida pecaminosa, ela anda morta, é um homem morto andando, uma mulher morta andando, não consegue enxergar as grandezas do céu, porque para ele tudo é aquele momento que está vivendo. Aleluia. E as pessoas mostram sempre viver na fila da carne, fazendo a vontade da carne. A cruz mostra que a salvação não pode, não é por mérito, mas pela graça. Como Efésios, o apóstolo Paulo diz, escreveu capítulo 2, versículo 8 e 9. É pela graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Até o último momento da vida, Deus pode salvar. Deus pode salvar o homem praticamente morto, mas foi atrás da salvação no final da tua vida e encontrou. Jesus é o Salvador que veio buscar salvar os perdidos. Ele falou para Zaqueu: Zaqueu, eu quero hoje posar na tua casa, quero dormir hoje na tua casa, quero jantar na tua casa, quero tomar café na tua casa. E as pessoas em volta, aqueles mesmos que acompanhavam Jesus, não acreditaram, não entenderam o projeto da fé. Começaram a murmurar, criticar, ficar murmurando. É difícil crer murmurador, pessoas que quer fazer obra de Deus, estão murmurando, não sei o quê. Hoje eu não posso, hoje eu não vou, estou cansado. Pode ter cansado para fazer a obra de Deus. Aleluia. Jesus disse: eu vou posar na tua casa, Zaqueu, mesmo contra a população que já acompanhava Jesus Cristo. Ele veio posar na tua casa. Por quê? O são não necessita de médicos doentes. Jesus sabia que Zaqueu estava doente, muito doente, precisava de um Salvador da tua casa. Por que então? Mas por que esse interesse de Jesus Cristo por Zaqueu? Porque Zaqueu se interessou por essa coisa. Aleluia. Zaqueu teve vontade. Zaqueu correu e subiu numa árvore e ficou lá, que ele tinha vontade de ver Jesus Cristo. Aleluia. Então ele teve primeira vontade de Zaqueu, né? Conclusão: no Calvário vemos dois destinos. Um ladrão que zombou e morreu sem esperança. São os zombadores, são os que criticam da palavra, são aqueles que não querem ter um tempo para a palavra de Deus. Ele teve a oportunidade, estava do outro lado. Um lá teve a oportunidade, acreditou e confiou, e porque o outro não quis. Dá a entender o que, irmão? Dá a entender que do nosso lado, muitas pessoas que não querem a salvação, muitas pessoas que mesmo testam você com qualquer coisa para que você impeça você ser do jeito dele. E nós devemos ser do jeito das pessoas erradas. Nós temos que ser do jeito que a Bíblia manda. Aleluia. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Lá no Calvário, os dois estavam lá, né? Ao lado, Jesus no meio, um do lado do outro. Por que então que um te salvou, o outro não quis salvação? Dá para entender o que, irmão? Mesmo na nossa casa, que foi Jesus falou, poderá estar na casa só 3 pessoas, né? 5 pessoas no caso, 3 contra 2 ou 2 contra 3.
por aí. O ladrão que zombou morreu sem esperança, e o ladrão que creu entrou no paraíso. Glória a Deus. Ele creu na palavra, ele creu em Jesus, ele conheceu, ele deixou o Espírito Santo entrar na vida dele para poder transformar. Escolha e continua sendo a mesmo hoje. Jesus continua dizendo: vinda a mim. Ele continua dizendo a tua palavra: vinda a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Jesus diz: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Aleluia! Só encontra descanso em Jesus Cristo. Aleluia! Só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Ele diz: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Quando eu preparar lugar, eu volto de novo para buscar você, para morar comigo. Foi a palavra de Jesus, foi a promessa de Jesus Cristo. Ele está vindo, igreja. Ele está vindo buscar um povo zeloso pela tua palavra, um povo vivendo com a tua palavra, um povo separado da tua palavra, um povo que aguentou a tempestade da vida, os problemas da vida, mas ele continuou firme. Aleluia. Então, seguir a Deus é maravilhoso assim. Deus abençoe a todos nessa noite. Deus permitiu até aqui. Então eu encerro essas palavras eu dizendo que escolha continuar sendo, e mesmo hoje Jesus Cristo continua dizendo: vindo a mim, vindo a mim. Sempre o homem se afasta, Deus busca todas as vezes. Sempre sai de casa, Deus busca, Deus fica esperando para voltar para casa. Aleluia. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Domingo o dia da Bíblia, né? Dos evangelhos, de casa dos evangelhos, que vamos ser caminhado pela manhã, e à noite normalmente as igrejas se reúnem todas na praia, né? Então nós vamos falar domingo, e muita gente, todo mundo, os domingos não tem culto, né? Glória. Nosso Deus maravilhoso, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, te glorificamos, Deus. Estamos aqui nessa noite, aqui na tua casa, viemos nessa noite para falar da tua palavra, para ouvir a tua palavra, Pai, para nós te louvar, para nós ouvir o Senhor. Oh Deus, continue cuidando, Pai, de cada um de nós, continue abençoando, Pai, cada um de nós. Meu Deus, continue cuidando da nossa família, Pai, dos nossos filhos, das nossas filhas. Oh Deus, essa igreja, Pai, é o caminho, é a verdade. Envie pessoas, meu Deus, para vir aprender a tua palavra aqui na igreja, pois essa cidade que nós moramos ainda é uma cidade pouca evangelizada. Nos dá força, nos dá inteligência para nós aprender e evangelizar. Nos ensina a nós falar da tua palavra, Pai. Ensina a nós amar as pessoas, compreender as pessoas. Oh Deus, nos dá força para nós compreender o poder do teu amor, a tua vontade, Pai, que ela vem estar dentro de nós. Pai, nos dá força, nos dá inteligência. Pai, aumenta a nossa fé, para que nós continue, Pai, te adorando, te servindo, na beleza da tua santidade. Pai, eu entrego nessa noite o meu coração, o coração, Pai, da tua igreja, dos irmãos, mas dos teus filhos e filhas que aqui estão, Pai. Oh Deus, abençoa cada um de nós. Abençoa, meu Deus, aquele que não pôde estar aqui nessa noite, aqueles que não vieram, Pai. Meu Deus, abençoe cada morador dessa cidade de Bom Jesus do céu, Pai, a autoridade que cuida dessa cidade. Pai, derrama a tua graça nessa cidade. Pai, compra essa cidade com o teu sangue, lava, meu Deus, purifica o nosso coração, Pai, para que nós estejamos sempre aqui, para nós fazendo a tua vontade, pregando a tua palavra, Pai. Cuida de nós, não deixe que nós desviemos dos caminhos, Pai, nos fortalece, aleluia, porque nós sabemos que o Senhor é um bom Pai,
O Senhor é um Pai eterno. O Senhor é um Pai que cuida de nós, um Pai que sempre esteve com nós, sempre vai estar, que sempre vai continuar, Pai. Nessa noite nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Deus, a unção e a consolação do Espírito Santo, que esteja em cada um de nós, irmão, não só hoje, mas que seja até a vinda de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, cada um de nós. Vou em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá?